Reiniciada a gravação. Termo de colaboração número 38. Em 13 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os procuradores da República, Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado pelos seus advogados, Rodrigo e Guilherme, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 2.850, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º ao 7º, eu indago ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato. Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais no presente termo firmado com o Ministério Público. Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração. Estamos. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850. Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4.21, que trata da medida provisória 470/2009, esclarecimento sobre os e-mails de Marcelo Odebrecht sobre Antônio da Palácio, Operação Omertá, me compromete a dizer tudo o que lhe for perguntado? Sim. Vamos então às questões. Por gentileza, senhor Cláudio, contextualize esse anexo que o senhor... Esse anexo diz respeito a uma questão do IPI, crédito prêmio alíquota zero, que era uma questão jurídica que tramitava no Supremo Tribunal Federal. Esse acompanhamento era feito pela área jurídica da empresa, que tinha seus advogados constituídos, e era uma discussão eminentemente jurídica e eu não tinha qualquer envolvimento sobre o assunto. Durante essa tramitação, o assunto também não avançava dentro do Supremo com a decisão. Marcelo Odebrecht entrou no circuito porque existia uma discussão muito forte que estava ocorrendo no Supremo Tribunal Federal e o próprio governo receava perder essa discussão no Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, isso daí ficaria para o governo muito oneroso, né? Diante desse quadro, o que me consta, Maurício, a equipe jurídica e Marcelo trabalhavam no tema. A Fiesp articulou um grupo de empresas que começou a discutir esse tema também e provocava junto ao governo federal uma saída que pudesse ser contemplada a disputa jurídica que ocorria junto ao Supremo Tribunal Federal. E Marcelo Odebrecht se aliou a esse grupo também de forma própria, tratou também junto ao Poder Executivo. Outras empresas estavam envolvidas, além da Odebrecht, como CSN e a própria Cosan. Esse grupo do trabalho, então, discute esse tema e é editada uma medida provisória de número 449, e ela vai ao Congresso Nacional e nesse contexto, essa mesma equipe, liderada, no nosso caso da Odebrecht, por Marcelo Odebrecht, discutiu o tema até durante algum tempo no Congresso Nacional. Não se exaure durante a discussão da 449 e edita-se outras medidas provisórias que também tratam do tema, a 460 e a 462. No contexto dessas duas medidas provisórias, eu levei o tema a pedido de Marcelo Odebrecht da área jurídica ao senador Romero Jucá e pedi a ele que, se ele pudesse, que ele acompanhasse aquele assunto, já que era um assunto que diz respeito ao governo e que, por consequência, teria que ter uma discussão forte também com o governo, através do Ministério do Planejamento e da Fazenda, aonde a equipe jurídica da Odebrecht, liderada por Marcelo Odebrecht, já discutia num grupo técnico que havia. Deixa eu só... Pronto, e durante essa discussão houve um acordo e houve uma inclusão de uma emenda na medida provisória 460 e que essa emenda existia um acordo que ela não seria vetada na discussão quando chegasse à presidência da República. É essa discussão técnica
que as pessoas da área jurídica da empresa faziam para dar uma solução do litígio. Qual parlamentar que incluiu a emenda? De quem era a emenda, a senhora está me perguntando? Eu não estou lembrado de quem era a emenda. Mas chega a haver um anúncio público aqui, né? O senador Romero Jucá era o líder do governo e chegou a anunciar publicamente que haveria a incorporação dessa emenda e que seria uma emenda que havia sido discutida com as empresas para exatamente resolver esse litígio. Ok. Mas o senhor não sabe dizer se a medida, se foi ele o autor? Eu não sei dizer se foi ele o autor dessa Ele emenda. Articulou. Pronto. Como líder do governo, ele articulou. Sabe falar o senador Renan Calheiros também? Teve uma atuação relativa a essas emendas? Eu não tratei nada com ele. E Romero Jucá falou? Não, nesse tema específico, porque não era um assunto que eu estava realmente enfronhado para tratar. Quem estava? A área jurídica da Odebrecht com Marcelo Odebrecht. Quem era advogado? O advogado da empresa era, na época que tratava esse assunto com ele, com Marcelo Odebrecht, era Maurício Ferro. Ok. Tem umas informações aqui relativas a e-mails que vieram tornado público na deflagração da operação Omertá, da Lava Jato? Isso. Eu só queria citar um ponto que mesmo com esse anúncio público do líder do governo, o presidente, à época, o presidente Lula, vetou essa emenda. Ok. Então, contrariando os interesses da empresa? Contrariando a discussão que o governo estava fazendo com o seu próprio líder de governo, que chegou a anunciar que... Mas os interesses da empresa também... sim, consequentemente, isso, sim. Né? E de várias empresas, não só nossa, né? Você sabe dizer por que houve esse veto? Não sei dizer, mas como o próprio líder do governo tinha anunciado que haveria essa emenda foi vetada, as negociações continuaram e isso foi trazido em outra medida provisória, 470, as empresas pressionaram e uma nova discussão foi feita em torno da medida provisória 470. Okay. Houve alguma participação do senador Romero Jucá nessa? Ele continuava de forma ativa porque ele era o líder do governo e tenho certeza que pelo fato dele ter anunciado lá atrás que a emenda seria incorporada por acordo com o governo e ter sido ocorrido o veto, ele passou a ter ainda mais participação desse processo, né? Aí há e-mails de Marcelo Odebrecht, entendeu, que trata com... A gente tem os seus e-mails aí? Não, né? Não. Que trata desse tema entre os jurídicos, etc. e tal, onde eu sou copiado em alguns deles. Mas eu quero deixar claro que esses e-mails diziam respeito à tratativa dele com o senhor Antônio Palocci, à época eu acho que ele era deputado, ou era ministro, aí eu não me lembro, mas eu queria deixar claro que eu não tenho qualquer relação com o senhor Palocci, nunca encontrei ele, nunca cumprimentei ele, nem em evento social, nem nada. Quem são os pontos de contato dentro da empresa para... Certamente Marcelo Odebrecht e Alexandrina Alencar. A Alexandrina Alencar, inclusive, era copiado nesses e-mails. E por que você é copiado nesses e-mails? Eu acredito que eu era copiado porque em alguma eventualidade por estar em Brasília, se o Marcelo pedisse alguma coisa para entregar algum documento, alguma coisa, como já ocorreu em outras oportunidades, eu poderia ser acionado e impresso aqui e levado o documento. E também por você ter tratado do tema junto ao Congresso? Sim. Por eu ter tratado com o senador Romero Jucá, se houvesse alguma necessidade de esclarecimento de algum ponto, certamente eu seria a pessoa para levar essa discussão à frente. Então, quando o Marcelo pede o agendamento de reunião com o Antônio Palocci, não é com você que ele se dirige? Não, e os e-mails são claros, é com Alexandrina Alencar. E há um pedido para você em e-mail de Roberto Ramos. Você tem como... Claro, me lembro perfeitamente disso. Roberto Ramos tem uma troca de e-mail, de 2 ou 3 e-mails, que engloba Roberto Ramos e o diretor de contrato dele, Jorge Mitidieri. E o Roberto me pergunta se ele fala qualquer coisa assim: Cláudio, você está com o Marcelo? Você pode imprimir esse documento, um documento que eu vou preparar e entregar a ele? Aí eu digo algo assim, mas está no e-mail, a transcrição correta está no e-mail. Eu digo: Roberto, eu estou com o Marcelo, mas eu estou ficando em Salvador hoje, porque eu tenho um encontro amanhã, e Marcelo está indo para Brasília. Se você tiver qualquer dificuldade, mande esse e-mail copiando a minha secretária,
aí eu já aviso a ela, porque aí ela imprime e entrega diretamente a Marcelo Odebrecht. Ok, tudo bem. O senhor já explicou que não tem participação nesse evento e tudo mais. Eu quero saber o seguinte, do que se trata? Por quê? Qual é o conteúdo desse e-mail que o senhor foi copiado, provavelmente leu? Qual é o objeto de discussão? Esse e-mail é Marcelo pedindo a Alexandrino que marque uma reunião. Somente isso? Se desdobra em torno disso. Só foi um e-mail? E esse outro do Roberto Ramos para pedir para entregar um material a Marcelo. Eu não tive acesso... E o senhor sabe o que estava em discussão? Qual era o objeto da reunião? O que é que ia ser do Roberto discutido? Não, mas o Roberto Ramos era, na época, ele era responsável pelas obras de plataformas offshore, essa coisa. E o Jorge Mitidieri, um diretor de contrato dele. Então, certamente era algum tema relacionado a isso. Mas... Não, Roberto Ramos não. Roberto Ramos não tem nada a ver. Porque o tema dele, inclusive quando ele bota o Jorge Mitidieri copiado, ele diz o Jorge vai preparar um material, o Jorge é diretor de contrato dele nessa área. Mas como... Ok, qual a relação das MPs com esses e-mails? Eu não sei dizer, é porque os e-mails todos estão aqui dentro. Uma coisa são as MPs. As MPs e o tema, aí sim o Alexandrino, o e-mail do Alexandrino é de pedido de marcação. Marcelo pede a ele que faz a marcação. Certo, no e-mail de Alexandrino. Esse é um. Ok, no e-mail de Alexandrino ele queria tratar de quê nessa reunião? Não sei, não está dito no e-mail não. E é um assunto não procurou saber? Não, porque não tinha razão, não tem nenhum pedido a mim, não tem nenhuma citação a mim, não tem nada. Ele diz, Alex, marquei tal, ou marque tal horário. Aí depois ele diz, Alex, marquei não sei o quê. Porque como eu acho que o encontro foi em Brasília, eu estava em Brasília, Marcelo quando vinha aqui, em algumas oportunidades... E o senhor não sabe do que estava se tratando naquela troca de e-mails? Eu acredito que seja o tema do IPI. Algum pedido que estava sendo feito? Não, aí eu não sei, porque Marcelo estava tratando direto, eu não posso dizer nada ao senhor, porque não sei. E no caso da outra parte desses e-mails, que é isso do Roberto Ramos, eu tenho certeza, porque eu acho que tem o assunto diz alguma coisa. Mas pelas pessoas envolvidas, que são o Roberto Ramos e o Jorge Mitidieri, certamente é alguma coisa que diga respeito a eles. Pelo menos eu deduzo isso. Não sei dizer porquê, a razão exata, porque eles mandam um e-mail para a Diva, já que eu estou aqui, Diva imprime e entrega, é a minha secretária. E ela imprime e entrega a Marcelo. E para, sei lá, uma reunião que ele tem aqui ou qualquer coisa assim. O senhor tem mais algum esclarecimento? Só tem um ponto aqui. Em algum momento, há um e-mail que dá a entender que você teria sido chamado a agendar um encontro com o Antônio Palocci ou com o Branislav Contic. Eu queria só deixar claro, você teve algum encontro com os dois? Qual é a sua relação com os dois? Desculpe. O senhor Antônio Palocci, como eu disse, eu não tenho nunca tive com ele, nunca encontrei com ele. O senhor Branislav Contic é um contato específico de Alexandrino, os e-mails deixam claro isso. E eu me lembro vagamente, depois que eu vi nos jornais a pessoa dele, eu acho que ele teve alguma vez no escritório com o Alexandrino e eu acredito que ele possa ter, de alguma forma, me apresentado ou eu cumprimentado. Você se lembra dele? Quando eu vi ele lá, me lembro de tê-lo visto, sim. Onde o senhor viu aonde? Ele saiu nos jornais, nas revistas. Né? O senhor reconheceu ele? Eu reconheci ele, acho que é uma pessoa que eu já vi lá no escritório, que a Alexandrina possa sempre ter me apresentado. Mais algum assunto, senhor Cláudio, acrescentar? Não, da minha parte eu queria só deixar claro esses esclarecimentos. Se a senhora, o doutor Vitor tiver algum ponto, eu fico à disposição para tentar esclarecer. Doutores, alguma consideração final? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.